Bom, vamos começar. Primeiro que nada, para aqueles que não me conhecem, sou José Horta, sou uruguaio, mas morei no Brasil um tempo. Morei no Brasil uns meses, fiz um intercâmbio na Unesp, em La Solteira. Comecei a morar também no Brasil no início desse ano, só que retornei para o Uruguai porque vou ter um filho, Joaquim, daqui a pouco, em outubro. Sou engenheiro de profissão daqui da Universidade da República, mas estudei, como eu falei, em Brasil, na Unesp. Estudei também na França, fiz um doutorado no Instituto de Tecnologia da Europa, também fiz um MBA. Também estudei no Stanford sobre Natural Language Understanding. Então, tem uma variedade de formações e sou co-founder e diretor de inovação do Simpletec. A Simpletec é uma empresa que existe desde 2011. Começamos trabalhando tudo que é voz, URAs, dialers, chamadas, SMS, notificações ativas por SMS. E a partir de 2015, a gente desenvolveu uma plataforma chamada Witsuite, que é uma plataforma de omnicanalidade que oferece 3 grandes módulos. O módulo de Marketing Automation, que oferece tudo que é notificações ativas, massivas, personalizadas, em diferentes canais, mas principalmente no WhatsApp e no SMS. Um chatbot builder chamado Wittybots, que a gente permite criar jornadas de usuário automatizadas, com integrações a todo tipo de sistemas empresariais, CRM, CRPs, helpdesk, e também com todo tipo de sistemas de inteligência artificial. O objetivo desse módulo é automatizar processos empresariais, que são geralmente custosos, repetitivos, onde o humano não aporta valor, e, ao mesmo tempo, criar uma jornada para o cliente final, um customer experience, que seja legal, que seja diferente, que seja sem fricção, tirando atrito dessa jornada do usuário, do cliente. E temos um módulo de Witty Agent, que permite transferir essas conversas de maneira omnicanal, que chegam por diferentes canais, como WhatsApp, WebChat, SMS, Instagram, Facebook Messenger, voz ou videoconferência, dentro de uma interface única, que pode ser acessada pelo website ou diretamente no aplicativo que a gente tem. Então, temos uma combinação de ferramentas para dar atendimento combinando o melhor da inteligência artificial com o melhor do atendimento humano, com todo tipo de notificações para iniciar conversas, gestionar essas conversas e dar soluções às empresas. Somos uma empresa mais de soluções que de produtos, então focamos em dar soluções acima dessa plataforma para entender problemáticas de clientes. Uma das problemáticas que a gente tem visto, geralmente, no mercado de seguros, em outros mercados também, que é o seguinte, que é a possibilidade de cadastrar, de criar uma conta diretamente do cliente, mas de maneira omnicanal. Tá? Quando o cliente chegar, sei lá, coloca um ad no Instagram e o cliente responder, geralmente as empresas tiram o cliente fora desse canal. Vão falar para ele, descarrega o aplicativo, ou se loga no website, para que você cria uma conta no website para contratar um serviço ou adquirir um benefício. Então, a gente oferece a possibilidade, e é uma das funcionalidades que eu acho que a gente vai ter cada vez mais, que é a possibilidade de dar um cadastro do cliente diretamente no canal onde o cliente está. Então, por exemplo, pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook Messenger, a gente poderia oferecer esse cadastro. A gente tem integrações com diferentes soluções. Em Brasil, a gente trabalha com a IDWO, também trabalha com Veio Security, com Thales Group, com outras empresas fora do Brasil também. Eu não falei que a empresa Simpletec tem uns 200 clientes em mais de 18 países. Isso estamos começando a trabalhar no Brasil faz um pouco tempo, desde o início do ano. Então, essa é uma das tendências que eu acho que vai acontecer, tudo que é comunicações, mas omnicanalidade e poder atender, criar essa conta do usuário diretamente no canal.
Aí estamos olhando uma jornada onde a gente tem uma parte de leitura do documento, a gente faz uma documentoscopia por detrás, e a gente também tem captura de uma imagem facial, valida a identidade, que é a prova devida dessa imagem, que é tirada na hora, e faz um face matching para validar que a identidade é correta. E no final do processo, a gente pega a voz do usuário. Por que a gente pega a voz do usuário no final do processo de onboarding? Porque uma das outras tendências que eu acho que tecnológicas, não, que a gente tá vendo, que é o crescimento da biometria de voz. Quando a gente pensa em biometria, geralmente não pensa direito em biometria de voz, pensa mais que nada em biometria facial, dactilar, ocular, mas a biometria de voz, junto com o crescimento exponencial da inteligência artificial a partir de 2017, 2018, tem melhorado muito em eficiência nessa atividade. Então, é uma tecnologia que cada vez mais a gente vai ver. Em particular, a gente foi pioneiro em SimpleTech, foi pioneiro em integrar a biometria de voz no WhatsApp, fomos os primeiros no mundo inteiro a ter feito isso, e oferece não somente um processo de validação de identidade, mas permite dar uma verdadeira omnicanalidade. Quando a gente fala de omnicanalidade, geralmente não é certo, não é justo. Por quê? Porque quando tem processos que requerem validação de identidade, para ter acesso a informação sensível, para assinatura de um documento, para fazer um pagamento, para fazer uma transferência, geralmente a gente tem que sair desse canal. Tem que ir para o aplicativo, tem que ir para o website. Igualmente que eu falava com o onboarding. A mesma coisa acontece com a autenticação do usuário. Então, geralmente, quando eu ofereço um serviço de acesso à informação sensível ou de assinatura de um contrato de pagamento para fechar uma transação diretamente no canal, geralmente eu tiro o cliente fora do canal. Com a biometria de voz, a gente pode dar uma verdadeira omnicanalidade. E fomos os primeiros a ter integrado a biometria de voz no canal WhatsApp mesmo. E aí, acontece que a gente pode criar jornadas como essa aqui que a gente está mostrando do Procuração Blue Shield. Tá? Essa jornada aqui, eu acho que quando eu compartilhei, eu não compartilhei o som, vou compartilhar de novo, desculpa. Vou compartilhar de novo. Perfeito. Para compartilhar o som. Então, aqui a gente criou uma jornada para a Blue Cross Blue Shield. Blue Cross Blue Shield é uma seguradora de saúde multinacional. E a gente trabalhou para criar uma jornada que de agendamento médico diretamente com a voz. Então, é só falar o que eu preciso e o sistema vai procurar por mim as informações. Nesse caso, eu estou fazendo um agendamento médico, estou falando a especialidade, o sobrenome do especialista e a clínica, de maneira natural. E o primeiro que vai acontecer é que minha voz vai ser validada, identificada com a biometria de voz no canal WhatsApp. E diretamente, logo de validar minha voz, o sistema vai detectar o apelido do especialista, o sobrenome, a especialidade e a clínica, e vai trazer os horários para o agendamento. E logo eu posso consultar mais horários. Ai, desculpa, que eu mudei o. Logo eu posso consultar mais horários, clicando em botões. Tenho liberdade, o cliente final tem liberdade para interagir de diferentes maneiras, tanto com botões, como escrevendo, como gravando áudios. Tá? Nesse caso, vejo todos os horários, eu posso confirmar falando que quero a opção 4. E aí ele vai fazer um agendamento. Tudo isso está em produtivo. Tá? Isso não é um POC, não, é um sistema produtivo que permite um agendamento diretamente com a voz no WhatsApp. Esse tipo de jornada são o tipo de jornadas que a gente tenta resolver e onde tem muito espaço para criar valor no mundo seguros, que é todo o processo que tenha que ver com uma comunicação com o cliente, que geralmente tem uma interface que não é legal, que a jornada tem muito atrito, e que tem um processo repetitivo, onde o
o humano não aporta muito valor, tem uma potencialidade maior para aportar automação para a empresa, redução de custos, e ao mesmo tempo a melhorar a experiência desse usuário, a melhorar a conversão, a melhorar a cobrança, a melhorar vários processos de satisfação desse cliente com a marca, com a empresa. Tá? Nesse caso também, o involucramento humano, e cada vez que a inteligência artificial der algum erro ou a porcentagem de confiança não seja tão bom, a gente vai transferir essa conversa para um agente de atendimento humano em nossa plataforma Witty Agents. A jornada, o agente de atendimento vai ter tudo histórico da conversa, vai poder ouvir o áudio do usuário e dar a mesma experiência do usuário, independentemente se for um atendimento automático ou um atendimento personalizado. Ele vai ouvir o áudio e procurar os horários manualmente e responder com os horários para o cliente continuar a jornada de maneira automatizada. Tá? Então, é uma combinação do atendimento humano e atendimento automatizado com IA, mas o humano só vai intervenir nos casos onde seja estritamente necessário. Essa jornada que a gente criou aqui, essa tendência da biometria de voz para dar omnicanalidade, para permitir validar a identidade dentro do canal, também pode ser portada fora do canal. Então, quando a gente vai fazer uma validação de identidade, quando o usuário tem usuário fisicamente numa loja, ou tem usuário no aplicativo, ou tem usuário no website, e precisa fazer uma validação de múltiplo fator, geralmente o que a gente faz no mercado é um token por SMS. Tá? É a maneira mais standard de validar, que é o cliente mesmo que está falando aí, mas o único que a gente está validando nesse caso é o dispositivo do cliente, que o cliente tem o dispositivo ou o número de telefone, algo que o usuário tem. Com a biometria de voz no WhatsApp, a gente está validando duas coisas. Algo que o usuário tem e algo que o usuário é, que é sua voz. Numa simples ação, que é só enviar uma mensagem de voz no WhatsApp, que todo mundo sabe fazer. Então, a gente tem uma API para lançar essa validação de identidade, que vai, em lugar de enviar um token, um código, um PIN por SMS, a gente vai enviar um WhatsApp pedindo a voz do usuário. Tá? Para validar a transação X na loja X, ou para contratar o seguro X no aplicativo, fazer o pagamento, fale minha voz na companhia de seguros e minha contrassenha. Aí a gente vai validar essa voz e vai validar que a voz está sendo gravada na hora, que o usuário está clicando no botão de enviar áudio, isso dá uma prova de vida inicial. E, adicionalmente, a gente tem como validar se o áudio que está sendo gravado não está sendo reproduzido em outro dispositivo. Então, se o usuário está sendo reproduzido, o áudio está sendo reproduzido em outro dispositivo, seja um áudio sintético, criado com a inteligência artificial, ou seja um áudio reproduzido em outro dispositivo, um áudio próprio, se alguém pegar meu telefone desbloqueado, que entendo que é uma prática muito comum no Brasil, roubar um telefone desbloqueado, ele vai ter um monte de histórico de áudios de minha persona falando para várias empresas. Então, ele vai tentar, o fraudador vai tentar dar um golpe reproduzindo o áudio. E aí a gente detecta que esse áudio está sendo reproduzido em outro dispositivo. Então, só vou deixar ele continuar o processo, a transação, se é o telefone do usuário, é a conta WhatsApp do usuário, e a voz do usuário está sendo falada na hora e não está sendo reproduzida em outro dispositivo. Então, isso eu acho que é uma tendência que vai ser muito comum ver essa validação de voz como uma alternativa ao token pelo SMS e também uma alternativa muito mais barata e que vai complementar a biometria facial, as validações de biometria facial, que a gente também pode fazer com esses parceiros que eu mencionei antes. Tá? A inteligência artificial também tem outras funcionalidades que a gente está vendo se desenvolver cada vez mais, e uma demanda, desde o desenvolvimento do ChatGPT, é uma demanda cada vez maior de ter uma jornada do usuário, que essa interação seja o mais similar possível à interação que eu teria com uma pessoa humana do outro lado.
Então, isso é um pouco uma provocação, sabe? Uma humanização da experiência com a inteligência artificial não é realmente, assim, é um desafio. Tá? A gente tem certo conhecimento já sobre isso, tem experiência, temos demos sobre isso. Eu mesmo, nos cursos que eu fiz em Stanford, em 2010, não, faz um ano e pouco, um ano, eu fiz um curso de Natural Language Understanding. Nesse curso, eu tentei fazer a mesma coisa que a gente faz hoje com o ChatGPT, que se chama Zero Shot Learning ou Few Shot Learning, que é tentar fazer uma pergunta a um sistema de IA sem informação prévia, sem fine-tuning, sem treinamento prévio, e a ferramenta dar uma resposta adequada. Eu tentei com GPT-2 faz um ano e não dava certo. Tá? Eu tentei GPT-2 para detectar intents ou entities, ou seja, qual é a intenção do usuário, quais são as entidades que ele menciona no áudio, ou na voz, ou na mensagem, e detectar isso sem treinamento, isso não era possível. Faz um ano. ChatGPT faz poucos meses logrou isso com GPT 3.5. Então, o avanço da inteligência artificial é incrível, né? Mas tem desafios. Tem desafios de proteção de dados, tem desafios de tempos de resposta, tem desafios da, da inteligência artificial criar informação falsa, alucinar, que é o que a gente chama como alucinar no domínio, que é criar informação falsa. Então, a gente está criando essas experiências, trabalhando no prompt design, para criar jornadas, classificar o que o usuário está falando, sem para tirar o atrito de uma jornada de chatbot muito guiada, que não é similar a uma jornada com um humano. Então, a gente permite o usuário falar de maneira natural, escrever de maneira natural ou falar de maneira natural, e vai utilizar os Large Language Models para classificar essas consultas, entender o que ele está pedindo, quais são as necessidades e dar uma resposta, em parte, customizada por um Large Language Model. Então, a gente vai utilizar o Large Language Model para classificar o que o usuário está falando e logo para criar, adaptar uma resposta pré-estabelecida para que seja mais, vamos falar, a jornada seja melhor, seja mais, vamos falar, sem atrito, e seja mais adaptada à pergunta ou à consulta que ele está fazendo. Temos, por exemplo, um case com isso, que a gente desenvolveu para uma seguradora muito grande aqui no Brasil, que faz o seguinte, é para negociação de dívidas. Então, quando o cara não pode pagar, o cliente não pode pagar o seguro, a gente tenta cobrar a mensalidade do seguro de vida, se não der certo a cobrança, a gente vai perguntar para o cliente o que aconteceu de maneira aberta e a gente vai classificar os diferentes tipos de problemas para esse cliente. Será que ele não pode pagar esse mês, mas pode combinar as 2 meses no mês seguinte, e a parcela seguinte pagar as duas? Será que ele quer mudar ao meio de pagamento para poder fazer um pagamento? Será que ele tem como fazer o pagamento logo amanhã e planejar a cobrança de novo? Tem como fazer um downgrade do produto, porque talvez a situação econômica dele mudou, então tem que oferecer, em vez de perder esse cliente, oferecer um produto de nível menor. Então, todas essas casuísticas, possibilidades, a gente detecta automaticamente com inteligência artificial. E pode oferecer uma resposta adequada, sem fazer um processo guiado, sabe? Que dá uma jornada um pouco mais humanizada, mas, de toda maneira, a gente não tenta substituir o humano. Isso é muito importante para a gente, e eu acho que não vai acontecer nesse nível no curto prazo. Então, o que a gente, além de fazer esses esforços por humanizar essa jornada do cliente, eu acho que também vai se tornar cada vez mais comum a assistência para os agentes de atendimento para ter maior eficiência na hora de responder, por exemplo, ter um resumo da conversa, ter respostas frequentes que sejam dependentes do histórico da conversa. E a gente está trabalhando para o próximo deploy que a gente vai fazer da nossa ferramenta, vai incluir várias dessas funcionalidades em nosso sistema de agente de atendimento, para
eles terem um aporte para ajudar o agente de atendimento a ser muito mais eficiente, se apoiar na inteligência artificial para isso. Tá? Então, tudo isso que eu venho falando pode servir para automatizar de maneira mais inteligente os processos das empresas de seguros. Uma das coisas que a gente geralmente não vê tanto nas empresas de seguros, vê cada vez mais, é a possibilidade de criar reportes de sinistros via WhatsApp. O WhatsApp é o canal mais usado pelos usuários em toda a América Latina, mas particularmente em Brasil, é muito importante. É o canal mais importante, onde tem a taxa de resposta maior, onde tem o usuário passa muito tempo em WhatsApp, e a gente tem que estar nesses canais e oferecer os serviços, como eu falei, omnicanalidade. Se ele quer declarar o sinistro pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo Facebook Messenger, ele pode fazer. Então, isso é muito importante para oferecer essa omnicanalidade verdadeira. E tem muitas vantagens. A gente implantou, por exemplo, esse tipo de soluções faz vários anos, faz 2, 3 anos, numa seguradora argentina que chama San Cristóbal Seguros, e a gente criou uma jornada que automatiza completamente o processo de declaração de sinistro, onde a gente vai pedir ao cliente enviar imagens dos documentos. A partir das imagens dos documentos, vamos tirar os dados do cliente para evitar o cliente ter que ingressar cada um desses documentos. Vou atirar diretamente, por exemplo, o número da placa do veículo e vou trazer todos os dados para ele validar. Quando ele validou, a gente vai perguntar, por exemplo, a localização. Você está no lugar do sinistro? Se não está e aí a gente dá uma guia de como ele compartilhar a sua localização e a gente obtém um endereço aproximado para essa latitude e longitude. Depois, logo, o usuário pode passar para uma declaração do sinistro diretamente com a voz. Então, a gente faz uma transcrição desse áudio e grava toda essa informação no core de sinistros da empresa de seguros. Então, tem não somente a declaração em áudio, sino também uma transcrição. Vai capturar dados do terceiro e vai capturar fotos do sinistro mesmo. Esse processo também, logo de finalizar o processo, vai receber uma lista das oficinas para fazer a reparação, dependendo do tipo, os passos seguintes, dependendo do tipo, por exemplo, se for incêndio, ou se for, por exemplo, quebra de vidros, ou for outro tipo de incidente. Dependendo do tipo de incidente, vai receber uma guia de como continuar esse processo, por exemplo, indo para as oficinas validadas pela seguradora. Tá? E depois vai pedir uma pesquisa de satisfação e a gente tive a surpresa de que 9 de cada 10 clientes avaliam sua experiência como muito positiva. Isso é muito raro para uma declaração de sinistro. É um momento estressante para o cliente, é um momento que não é bom, de muito nervosismo, e ter uma jornada que seja simples, que seja rápida, é de muito valor para esse cliente e a gente validou isso. Mas, ao mesmo tempo, a empresa de seguros, em vez de enviar uma pessoa no site, em vez de ter um contact center com atendimento humano terceirizado que eles contratam, então tudo isso fica automatizado. Então, a redução de custos é muito notória, é muito importante. E a transição da URA de ligação para o WhatsApp foi progressiva. A gente indicou na URA a possibilidade de continuar pelo WhatsApp, recebendo notificação no WhatsApp para iniciar o processo, e os usuários, pouco a pouco, começaram a mudar para o WhatsApp. Agora, o WhatsApp é o maior canal de declaração de sinistro dessa empresa seguradora. E os tempos de espera para os clientes finais reduziram para 8 minutos. Porque geralmente a gente demora 40 minutos para fazer a declaração, porque tem que liga para o corretor fala, liga para a seguradora envia uma pessoa, pede um monte de dados, os dados têm que ser repetidos na hora de chegar uma pessoa no site. Então, é muito complexo o processo para o usuário e a gente logra automatizar esse tipo de processo. Outro tipo de processo que eu acho que pode ser muito mais automatizado de maneira também omnicanal é a vistoria. Com a autovistoria. Já tem várias empresas que têm autovistoria, mas geralmente oferecem essa vistoria
no aplicativo e no website. Então, o cliente tem que descarregar esse aplicativo. Naturalmente, o cliente tem muitos aplicativos, tem um monte de clientes que não sabem como fazer isso, não tem interesse em ter outro aplicativo no dispositivo, mas tem essas super apps que são as redes sociais. Então, a gente tem que oferecer a possibilidade de fazer essa autovistoria de veículos diretamente nesse canal. E aí temos um exemplo, por exemplo, da maior seguradora da Bolívia, que fez uma notificação ativa para o cliente que tinha que fazer uma autoinspeção com um vídeo, com botões para iniciar a autoinspeção, ou falar com o agente executivo se era necessário. Passa por uma identificação do cliente e logo vai passar guiando o cliente nas etapas para enviar as fotos necessárias, os documentos, as informações necessárias. Isso ajudou muito, porque eles faziam isso com oficinas, e ficava muito caro, e tinha um aplicativo, mas os clientes não descarregavam o aplicativo, então isso acelerou muito o processo da autoinspeção dos clientes, e com uma satisfação muito alta também. Além desse processo de autoinspeção, tem um desenvolvimento muito grande das inteligências artificiais para processamento de imagens com inteligência de dados, tá? Então, o seguinte que acontece, nesse tipo de processos, tanto de declaração de sinistros como de autovistoria, a gente pode detectar automaticamente das imagens os danos que esse veículo vai ter, ou tive, desculpa, que esse veículo tem. Então, por ter certeza, evitar o tipo de fraude de quando a gente vai ter um acidente ou um dano prévio sendo reparado por uma seguradora logo do sinistro. Tá? Então, a gente vai... tem parceiros para isso, por exemplo, a Nimblo no Brasil e outras fora do Brasil, para fazer que são especializadas nesse processamento de imagens para detectar qual é a parte do veículo que recebeu um dano, sinalizar essa parte do veículo para facilitar a vida do analista dos sinistros, mas também para já ter uma ideia e ter dados desses sinistros e ter, por exemplo, poder customizar a proposta de seguros automaticamente. Se os danos são superiores a X, eu nem passo para o agente de atendimento, já vou oferecer a renegociar esse seguro, por exemplo. Tá? Então, essa renegociação também pode ser feita com dados, com inteligência de dados, que é outra, eu acho, tendência que a gente pode utilizar, por exemplo, esse tipo de veículo, esse ano, esses dados do cliente, essa localização, qual é a probabilidade da siniestralidade, o risco desse cliente. Então, customizar em função dos dados do cliente, diretamente personalizar essas propostas comerciais, esses atendimentos, para ter uma maior eficiência nos processos, tanto de venda, como de cobranças, como de renovação, para ter maior conhecimento dos usuários. Aí tem que ter muito cuidado com a personalização, porque a personalização também pode ser mal feita. Tirar os dados de um terceiro, por exemplo, a gente sabe que você vai estar de viagem, então vou oferecer um seguro de viagem. Mas como você soube? Então aí cria um atrito, uma desconfiança com o cliente. Então tem que ter cuidado com a personalização excessiva e tentar utilizar a personalização baseada nos dados que a gente já conhece, ou das interações prévias, ou dos dados que sejam validados realmente e criando uma jornada sempre do usuário que seja sem fricção, sem atrito. Outra funcionalidade que é possível, cada vez mais possível, são seguros variáveis, seguros sob demanda. Nós, como empresa, tentamos fazer algo assim prévio à pandemia. Tínhamos uma parceria com uma empresa de seguros e a gente trouxe a tecnologia para integrar um onboard device no dispositivo do cliente, no carro do cliente, para dar um seguro, um seguro variável dependendo da maneira do cliente de utilizar o serviço, ou o carro, nesse caso. Então, dependendo, o cliente vai ter um bônus se ele sua maneira de conduzir é melhor, vai ter um bônus, uma penalidade se tem maior risco. Então, esse tipo de serviços, com o avanço tanto da inteligência artificial como das comunicações com os clientes de maneira automatizada,
a gente poderia facilitar muito esse tipo de serviço sob demanda também. Assim, eu preciso um seguro agora por 3 horas para fazer o seguinte no meu dispositivo celular. Beleza. A facilidade para transacionar, para habilitar esse seguro, ter um seguro talvez pré-pago para isso, e ativar e desativar, simplesmente imagina, enviando um WhatsApp, enviando sua mensagem de voz no WhatsApp, facilita muito a jornada do cliente e também poder receber notificações. Ah, seu seguro de 3 horas vai chegar no final. Quer renovar por mais 1 hora? Eu sim quero. Beleza, renovou. Então, poder facilitar esse tipo de processos para ele renovar. E falando de renovação, a gente também tem muito processos como tendência da automação desses processos. É incrível a quantidade de empresas e grandes empresas de seguros onde esses processos têm muito processos, muita oportunidade para melhoria. Tanto para cobrança, como para vendas, como para renovação, a gente tem muito valor para aportar e temos processos já algum cliente no Brasil onde trabalhamos esse tipo de processos integrados com processos de pagamento. Então, a gente envia uma notificação ativa no WhatsApp, que é o canal que tem maior resposta, e cria uma jornada de validação de dados do cliente de maneira automatizada, ou eventualmente intervenindo um agente de atendimento com o lead criado no sistema do CRM e tudo mais, para facilitar a vida desse atendimento, e fechar a venda diretamente no canal. Por exemplo, com integração com meios de pagamento. A gente pode oferecer geralmente um link para o cliente sair do WhatsApp para fazer o pagamento, mas a gente poderia oferecer, nesses casos, pagamentos via WhatsApp, mas com biometria de voz. Então, imagina que você o cliente já cadastrou seu cartão de crédito a primeira vez, saiu fora, cadastrou seu cartão de crédito, outro meio de pagamento, por exemplo, um wallet ou outro tipo de pagamento, a gente poderia, cadastrando esse usuário, validar os pagamentos diretamente com a voz pelo WhatsApp. Por exemplo, você recebe a notificação de que você tem que pagar o seguro. Se você quer continuar quer fazer o pagamento como o mês passado com seu cartão de crédito Visa asterisco asterisco 2345, só falar eu quero pagar com minha Visa. O cliente fala quero pagar com minha Visa e a gente integrado com vários meios de processamento de pagos, somos parceiros do Associação de Meios de Pagamento do Brasil, estamos fazendo várias integrações com processadores de pagamento para ajudar a facilitar esse processo de validação de pagos com a voz diretamente no WhatsApp, tirando o atrito do processo de compra, de renovação, de cobrança. Tá? Além disso, outra tendência que vemos com também facilitada pela tecnologia e algumas mudanças no relacionamento entre seguradora, corretor, intermediário e segurado. Geralmente tem esse relacionamento, tem um certo atrito, assim. Os dados do segurado, o segurado cliente da corretora e da seguradora, mas os dados do segurado, rara vez a seguradora tem acesso a todos os dados do contato do segurado, ficam com o corretor. Então, a seguradora também, quando passa um lead para um corretor, cria muito atrito, tanto na experiência do usuário, como também no relacionamento com o corretor, com o segmento desse lead que foi transferido. Então, cria uma dificuldade aí, tanto na gestão de leads, de vendas, como também na parte de pós-venda, na parte de declaração de sinistros. Então, se os processos de atendimento para esse segurado dependem muito do corretor, são muitas variáveis. Então, a marca que o seguro está contratando, então tem um risco de ter uma insatisfação do cliente. Então, o que está acontecendo? O que a gente está vendo? A gente tem algumas funcionalidades para facilitar a empresa seguradora uma ferramenta, uma plataforma que dá essas funcionalidades de marketing automation, chatbot builder, automação e contact center, tem um para-chuvas da seguradora e dá todas essas funcionalidades para seus corretores. Então, o corretor que talvez não poderia contratar esse tipo de serviços, se ele contratar diretamente, através da seguradora, poderia ter acesso a todas essas funcionalidades
com a padronização do atendimento para o cliente, tendo certeza que a satisfação do cliente, a jornada do cliente, a experiência do usuário está dentro da experiência que a marca quer, e, ao mesmo tempo, o corretor tem automatização, redução de custos, gestão simplificada dos processos, e a seguradora tem controle dessa comunicação com seu cliente também. Então, tem como saber se ele derivar um lead para um corretor, dar continuidade nesse lead, como que foi tratado, qual foi a jornada do cliente, qual é a satisfação desse cliente. E, ao mesmo tempo, além de dar essa possibilidade para o corretor, tem uma jornada do cliente que é muito melhor. Se hoje a seguradora vai derivar um lead para o corretor, vai falar, o cliente está no web chat, ou no WhatsApp, ou no Facebook Messenger, vai derivar, liga para esse número desse corretor. Mas cria uma jornada do usuário que não é contínua. Vai quebrar essa jornada para ele depois ligar, ou vai falar, o corretor vai ter que contactar daqui a pouco. Então, o corretor vai contactar talvez por e-mail, ou por SMS, ou por web, por WhatsApp. Não vai ter traçabilidade dessa comunicação, vai ter uma quebra da jornada do usuário, mas quando a gente utilizar uma plataforma unificada, onde tem um para-chuvas da empresa seguradora, e todas essas funcionalidades são também compartilhadas com os diferentes corretores, e a gente tem privacidade de dados. Então, o corretor A não tem nenhuma visibilidade sobre o que está acontecendo com as comunicações com o corretor B, e também os corretores podem ter seus próprios canais, sua independência com essa plataforma. Então, se a seguradora compartilhar um lead para ele, a seguradora vai ter visibilidade, mas se o corretor tem leads para outros canais, esses leads são privados desse corretor. Então, tem uma maneira de, com a tecnologia, mudar esse relacionamento de seguradora, corretor, segurado, dando benefícios para todos, para a seguradora, para o corretor e também para o segurado. Então, essas são algumas das tendências que a gente queria mostrar para vocês hoje. Eu gostaria de saber se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, ou se a gente pode, não sei se tem alguma pergunta ou não. Senão a gente vai compartilhar depois a gravação para vocês dar uma olhada logo e pode fazer perguntas para a gente quando vocês quiserem, a gente está disponível. Muito obrigado pela sua participação e a gente vai estar se comunicando logo por outros canais. Muito obrigado.